Pensa só, como é que um único livro, publicado anonimamente em 1764 por um rapaz de apenas 25 anos, conseguiu simplesmente virar de cabeça para baixo toda a nossa ideia de justiça? Parece coisa de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Então, bora mergulhar nessa história. Para a gente entender o tamanho da explosão que esse livro causou, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo, voltar para o sistema de justiça do século XVIII. E olha, era um mundo onde a justiça era qualquer coisa menos justa. Era um sistema movido por capricho, por status social e por uma crueldade que hoje em dia a gente nem consegue imaginar direito. Essa citação aqui já dá o tom da coisa. Tenta imaginar, acusações feitas no sigilo, sem nenhum direito à defesa. A tortura como método normal, padrão, para conseguir uma verdade. E as penas? As penas variavam não pelo crime que a pessoa cometeu, mas pela grana ou pelo poder que ela tinha. Um nobre e um camponês cometiam o mesmo delito e podiam ter destinos completamente diferentes. É bizarro. Então, diante desse cenário de horror, de pura arbitrariedade, a pergunta que guia a nossa conversa aqui é essa: como é que a gente saiu disso? Como que a justiça, que era uma ferramenta de opressão, começou a se transformar num pilar da liberdade? A resposta está na mente de um homem e no seu pequeno, mas absurdamente revolucionário livro. E aqui entra o nosso protagonista, Cesare Beccaria, um jovem aristocrata de Milão, super tímido, com um temperamento meio melancólico, que com 25 aninhos escreveu a obra que ia mudar tudo. Dos Delitos e das Penas não foi só um livro, não, foi um verdadeiro manifesto pela razão e pela humanidade. E essa obra não nasceu do nada, num vácuo. Ela foi forjada no calor dos debates da Academia dos Punhos, um grupo de jovens que se juntava justamente para desafiar as ideias antigas. Impulsionado pelos amigos, os irmãos Verri, Beccaria teve de um lado o estímulo intelectual e do outro os relatos viscerais do amigo que era protetor de presos e via os horrores do sistema com os próprios olhos. O ponto central do Beccaria é uma verdadeira revolução de pensamento. Ele diz o seguinte: a sociedade é um contrato. Cada um de nós abre mão de um pedacinho da nossa liberdade em troca de segurança para todo mundo. Então, o Estado só tem o direito de punir para defender esse bem comum, e não por vingança ou para pagar algum pecado. Qualquer punição que vá além do estritamente necessário é pura tirania. A partir dessa ideia, Beccaria constrói um sistema de justiça totalmente novo, baseado na razão. Para ele, o objetivo do castigo não é fazer alguém sofrer. Esquece essa ideia de retribuição. O objetivo é muito mais prático, muito mais inteligente. Então, o ponto crucial é esse aqui. A punição serve para duas coisas. Primeiro, impedir que o criminoso prejudique a sociedade de novo. E segundo, talvez o mais importante, servir de exemplo, para que outras pessoas, ao fazerem aquele cálculo racional de prazer versus dor, simplesmente decidam que o crime não compensa. É a grande virada da vingança para a dissuasão. Agora, o que é genial aqui é como ele estrutura essa ideia de dissuasão. Beccaria identifica 3 pilares. Primeiro, a certeza. Aquela esperança de escapar da punição é o que alimenta o crime. Segundo, a prontidão. Quanto mais rápido o castigo vier depois do delito, mais forte fica a ligação entre os dois na cabeça das pessoas. E terceiro, a proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional ao destrago que o crime causou à sociedade. E essa é talvez a ideia mais famosa e mais contraintuitiva dele. Presta atenção. Não é a crueldade da pena que impede o crime, mas a certeza de que ela vai acontecer. Um castigo pequeno, mas inevitável, assusta muito mais do que a ameaça de uma punição terrível que todo mundo acredita que pode evitar. É uma lição poderosa sobre psicologia humana. Armado com essa lógica afiada, Beccaria mirou seus argumentos contra as duas práticas mais bárbaras do seu tempo, a tortura judicial e a pena de morte. E ele não apelou só para a emoção, não. Ele usou a razão para desmontar essas práticas peça por peça. Olha só a demolição sistemática da tortura. Primeiro, ela pune alguém antes mesmo do julgamento, o que acaba com a presunção de inocência. Segundo, ela não busca a verdade, ela testa quem aguenta mais dor. Um criminoso forte pode resistir e ser absolvido, enquanto um inocente mais frágil confessa qualquer coisa só para parar o sofrimento. É, nas palavras dele, uma atrocidade inútil. E aqui a gente vê o ataque dele à pena de morte. Ele argumenta que ela é ilegítima, porque ninguém deu ao Estado o direito sobre a própria vida lá no contrato social. E mais, ela é ineficaz.
O espetáculo rápido de uma execução é logo esquecido. Agora, a imagem de alguém condenado ao trabalho forçado para sempre, isso sim é um exemplo constante e muito mais poderoso do preço que se paga pela perda da liberdade. Com essa frase, Beccaria joga na cara a hipocrisia do Estado. Peraí, como é que a lei, que deveria odiar o assassinato, comete um assassinato ela mesma para ensinar as pessoas a não matarem? É uma contradição moral gigantesca que ecoa até os dias de hoje. O impacto do livro foi assim, imediato e global. Publicado sem nome, por puro medo de perseguição, ele se espalhou pela Europa como fogo em palha seca. Foi traduzido para todas as línguas importantes e virou basicamente a Bíblia da Reforma Penal. A gente vê a influência dele direto em documentos que fundaram a nossa modernidade. A 8ª emenda da Constituição Americana, que proíbe punições cruéis e inumanas, isso é puro Beccaria. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, com aquela ênfase na legalidade e na necessidade das penas, também. Pensadores como Thomas Jefferson e John Adams, todos eram leitores ávidos dele. Mas, no fim das contas, o ideal do Beccaria não era ter um sistema de punição perfeito, era ter uma sociedade que precisasse punir cada vez menos. Para ele, a verdadeira solução para o crime não estava nas prisões, mas nas escolas e na clareza das leis. A educação era a arma mais poderosa de todas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Mais de 250 anos depois, os debates sobre a eficácia da punição, o papel dos juízes, a humanidade do sistema penal, tudo isso continua super atual. As perguntas que Beccaria fez lá no século XVIII permanecem de um jeito incrível, super relevantes, nos forçando a questionar se a nossa justiça é de fato justa e racional. E se essa análise de um livro que mudou o mundo despertou interesse, a dica é se inscrever para não perder as próximas. A gente vai continuar desvendando as grandes obras que mudaram o nosso pensamento.